Em relação à reunião de ontem, a gente teve um problema aqui. Na hora de colocar para gravar, a gente colocou a opção de gravar no computador, rapaz, e deu uma dor de cabeça, porque gerou o arquivo. E aí o pessoal aqui tá organizando lá para disponibilizar no SCGI, só que esse vai ser diferente. Esse não é o link direto lá do Zoom, que geralmente a gente coloca para gravar nas nuvens e aí a empresa Zoom armazena. Dessa vez vocês vão, para acessar a reunião de ontem, vocês vão ter que baixar o arquivo lá. Mas ele é pequeno, ele é 121 megas. Ainda não está disponível lá no SCGI. Pessoal, eu acredito que mais colegas vão entrar aí no decorrer da reunião e a pauta dessa reunião ela é um pouco extensa, então a gente já vai iniciar e aí os colegas que chegar após o início aí pode estar vendo a gravação, tá ok? É, vamos lá. Ah, os assuntos que serão tratados nessa reunião. Lembrando que esses assuntos eles são extraídos lá da IT de encerramento, tá bom? A 01 de 2023. Então a gente fez uma organização, pegou os assuntos que são primordiais, que são um pouco mais complexos, e agrupamos ele de uma forma que a gente conseguisse apresentar em bloco. No caso de hoje, a gente vai falar sobre saldos invertidos, nós vamos falar sobre ingressos, e dispêndios extra-orçamentários, vamos falar sobre aqueles ajustes dos saldos residuais gerados pelas OPFs no momento lá do atendimento da CMDF, da conta única por parte do Tesouro Estadual. Então, esse é específico para o pessoal que está aí, o pessoal integrante da conta única, que recebe recurso lá da conta única, seja RDO, seja RRT. Então, assim, estatais dependentes, outros poderes, ou um outro órgão que não está na conta única, esse item não se aplica a ele. E, por fim, depósitos restituíveis e valores vinculados. Primeiramente aqui, sobre saldos invertidos, que é um assunto bem polêmico, né? E que requer uma atenção maior. O relatório que vocês podem estar baixando para consultar os saldos invertidos, ele está lá no SCG, na parte relatórios contábeis, demonstrativos saldos invertidos. Eu acredito que todos os contadores já geram esses relatórios, tem o costume de gerar isso mensal, né? Que até ele também está naquele checklist lá da conferência. E a IT, ela traz a forma de se resolver esses saldos invertidos. Ela mostra várias situações, né? Então, não vou estar entrando muito a fundo aqui, porque senão eu estaria muito repetitivo. E a gente acredita que vocês tenham lido a IT e ela é uma ferramenta fundamental para o encerramento do exercício. Então, para quem não leu, a gente recomenda a leitura, porque vai ajudar muito aí nos procedimentos de encerramento. Aqui eu trouxe uma situação que acontece muito, que às vezes o saldo fica invertido em função de uma execução da despesa equivocada. Às vezes acontece lá e você fazer a distribuição do saldo numa fonte superávit, e aí ao invés do setor lá, do setor financeiro estar fazendo a solicitação da abertura de crédito dos recursos de superávit para abrir o crédito na fonte 2, ele acaba, por uma questão de comodidade ou um outro motivo desconhecido, ele acaba executando isso na fonte 1.
e utilizando o recurso do orçamento vigente, porque já está carregado lá no CIOF, né? Tá mais fácil. Mas aí, como o saldo está na fonte 2, acaba estourando a fonte 1 e o saldo continua na fonte 2. Daí, nesse caso, vocês têm que sentar com o pessoal. Pessoal, eu estava apresentando uma tela equivocada aqui, a Edilene me deu um toque, eu voltei agora para a tela certa aqui, para melhorar aqui a apresentação. É, Aí, como eu estava dizendo, pessoal, aqui tem um exemplo, né? Registro contábil da receita na fonte A, execução da despesa na fonte B. Isso aqui já é um outro exemplo, que muitas das vezes reconhece a receita na fonte A e na hora de fazer o pagamento executa na B. Por exemplo, se chega um recurso de convênio, a conta bancária é a mesma, aí eu reconheço a receita lá do concedente, na fonte da União. E no momento de executar a despesa, se eu executar na fonte de contrapartida, pronto, tá aí o saldo invertido, né? E aí a gente sabe que se for executar na fonte de contrapartida, para aqueles órgãos que dependem lá do Tesouro, eles precisam fazer a solicitação desse recurso, o Tesouro enviar pela contrapartida. E outros órgãos que usam a sua própria arrecadação para executar a parte de contrapartida, esse já não tem problema, porque o recurso vai estar lá no órgão, né? Então é só ele executar na fonte correta e seguir o fluxo. Um outro material de reforço que orienta sobre a parte de saldo invertido, ele está contido na reunião que a gente realizou no dia 26 do 8 e 22. Essa reunião ela está lá no SCGI em procedimentos e manuais. Item 9 lá, reuniões técnicas, gravações. Então, vocês podem também estar consultando, além dessa reunião que também vai ficar disponível lá, vocês podem consultar a IT de 23, e essa outra reunião. Pessoal, eu trouxe um recorte aqui da análise que o Tribunal de Contas fez em relação às contas do gestor de 2022. Então, ele traz um destaque aí em relação a saldo invertido. Ele montou esse quadrinho informando o saldo que foi levantado em 31/12, o saldo invertido de cada fonte. Aí ele soma aí a defensoria e só soma todos os órgãos que compreende o executivo, o judiciário e o TCM. Então observe aí, ó, que a maioria desse saldo ele está na fonte outros recursos extra-orçamentários, que é a 186908886, a antiga 886, quando se tratava de fonte V2. Mais adiante, nós vamos apresentar uma proposta é, que vai ajudar na redução desse saldo invertido. Esse também é um recorte lá do relatório do Tribunal de Contas, da equipe de análise das contas. Aí aqui ele menciona é, que o Estado apresenta uma insuficiência de 180,65 milhões, né, que é o somatório daquelas fontes, contra 72,57 de 2021. Aí ele menciona também, pessoal, que
99,4% dessas fontes negativas estão concentradas no Poder Executivo. E desses 94, 93% está na fonte 18690886, que é a fonte que a gente utiliza aqui para registrar os dispêndios extra-orçamentários. E aí ele traz algumas considerações, ele informa que o valor é quase que dobrou em relação ao ano anterior, e como a gente tem falado em reuniões anteriores, o Tribunal de Contas está focado nesse problema. Então é bom que a gente resolva para não ter dor de cabeça. Aí, esse ano, a gente elaborou uma nota técnica, encaminhou para eles lá, informando as ações que a gente estava promovendo para resolver essa questão de saldo invertido. Do nosso lado aqui, como a gente não executa, essas ações são mais ligadas assim, à cobrança das setoriais, é, e o auxílio ou alguma mudança de regra que possa auxiliar. Aí aqui ele reforça, né, que assim, o que nos ajuda com essa questão é que a conta única, é, a maneira com que ela foi criada, ela não permite essas inversões de saldo. Mas as contas que estão fora da conta única, essa já permite. Então, assim, apesar de ter esse saldo invertido, a conta única tem uma disponibilidade de caixa muito alta. E isso foi em favor, porque a gente tem recurso na fonte orçamentária que cobre o estouro nas fontes extra-orçamentárias. E aí ele fala que a responsabilidade deve ser observada por todos os poderes e os órgãos autônomos. Aqui o pessoal cita, né, numa notinha, vou até estar fazendo a leitura. Diante das obrigações dos órgãos setoriais de contabilidade, recomendar a todos os poderes e órgãos autônomos que adote providências para equalizar eventuais fontes negativas, divulgando-se em notas explicativas os saldos negativos das fontes que não foram regularizadas e suas razões. Inclusive, esse relato do pessoal que fez a análise das contas, ele acabou sendo evidenciado aqui no parecer prévio. Então, o pessoal lá que emitiu o parecer prévio acatou essa recomendação e aí citou a recomendação aqui nas contas de governo, que é a recomendação número 8, que ela diz: adotem providências para equalizar a existência de fonte de recurso com saldo negativo. Então, assim, isto aqui é um problema que a gente tem que perseguir e tem que elucidar. Porque, assim, da maneira com que ele se encontra aqui hoje, provavelmente ele deve fazer essa citação nas contas dos gestores também, né? Até que se resolva. E aí, quando nós tivemos acesso a esse parecer, a gente começou a pensar em alternativas para tentar minimizar esse transtorno causado pelos saldos invertidos. A solução habitual, acredito que a maioria dos senhores sabem, que seria a execução orçamentária da despesa, né, e não a emissão de nota do lançamento de dispêndio. Mas a gente sabe que tem muitos casos que não tem outra alternativa a não ser emitir a nota de dispêndio até que se consiga a resolução definitiva daquela situação. Então, após um profundo estudo sobre o assunto, partindo do pressuposto da inexistência de saldo negativo nas contas bancárias de governo do Estado, porque a gente não tem conta bancária, né? A gente não tem saldo negativo. No mínimo lá eu tenho um valor igual a zero. Então eu não tenho lá uma situação
do uso lá de um cheque especial, por exemplo, que acontece aí com a maioria das famílias brasileiras, que entra em situação de endividamento e pega o recurso emprestado do banco, né? O governo do estado, felizmente, não usa desses recursos. Então, devido à inexistência de saldo negativo, a gente entende que o dispêndio, independente de orçamentário ou extra-orçamentário, que eles devem ser contabilizados em fonte de recurso orçamentário. Ou seja, é, nós vamos fazer uma mudança na política, na política aqui contábil, para esses recursos já serem contabilizados, esses dispêndios, na fonte que o recurso ingressou. Então, e isso iria neutralizar essa questão de saldo invertido, porque hoje, como é que é o cenário? O recurso chega para o Estado, e aí ele chega por DAR, e ele pode ser contabilizado também por uma guia de receita, né? Então, tanto a fonte de recurso lá, quando ele ingressa pelo DARE da Receita, ou pela a guia de receita, ela se dá através de uma contabilização de receita orçamentária. E aí, quando essa conta sofre um sequestro, é, esse, a contabilização desse sequestro, até então, era por essa fonte 186908886. Então, vamos supor que eu tinha 10 mil na conta e que entrou através lá de um DARE, de uma taxa, e aí eu tive lá um sequestro naquela conta. Emiti a nota de lançamento de dispêndio. Então, aí eu não tenho nada no banco mais, só que na contabilidade eu tenho esses 10 mil na fonte orçamentária, que é resultante da guia de receita, e eu tenho o valor a crédito na fonte extra, que acabou gerando saldo invertido. Então, quando você pega o débito menos o crédito, na contabilidade não tem nada, quando você soma o saldo das contas correntes. Aí, a proposta aqui é fazer o dispêndio na fonte orçamentária. Porque ao invés de eu ter um saldo de adébito de 10 mil na fonte orçamentária e um saldo invertido de menos 10 lá na fonte extra, um saldo credor na conta de ativo, nesse caso eu teria um saldo igual a zero também no conta corrente. E aí ele ia estar conciliado com o banco já no conta corrente e não no conta contábil, que soma os contas correntes. É, e aí tem um desafio aí, que é em relação ao saldo que está em aberto hoje. A nossa programação aqui é de hoje, às 17 horas, a gente vai fazer a mudança aqui da parametrização, e aí, a partir de amanhã, as notas de lançamento de dispêndio que forem emitidas, vocês já vão ter que selecionar a fonte orçamentária, ou seja, a fonte daquele conta corrente que consta o saldo lá, o saldo devedor. E aí eu tenho aí um saldo residual de acumulado de emissão de nota de lançamento de dispêndio que ainda não foi anulado, regularizado. Esses saldos, o pessoal vai ter que fazer um levantamento, os órgãos, para identificar essas notas de lançamento de dispêndio que não foram anuladas, que estão com saldo em aberto, fazer a anulação dessas notas e emitir uma nova nota de lançamento, agora já na fonte orçamentária, em seu lugar. Mas o ideal é que vocês consigam resolver essas notas. Por exemplo, seja pela a execução da despesa de uma situação que este ano não volta mais, ou seja, pelo a devolução dos recursos na conta e a anulação da nota de lançamento. Para auxiliar esse levantamento, o SCG dispõe de um relatório chamado Saldo das Notas de Dispêndio. Ele está lá no menu do SCG Relatórios, Relatórios Contábeis. Então, vocês podem estar utilizando esse relatório e aí você marca a opção aqui, ó, somente saldo diferente de zero. Então, ele vai trazer todas as notas de lançamento
que não foram anuladas, todas as notas de dispêndio que não foram anuladas até aquela presente data. É, essa aqui é a carinha do relatório, ó. Eu selecionei aqui o 2961, e aí esse aqui é o relatório, ó. Ele me fala a posição, ó. Posição é 11/10. Aqui eu só peguei o início dele, só para mostrar para vocês como é que é o formato aqui, ó. Ele traz o órgão, ele traz o sequencial, o número da nota de lançamento. Como todos sabem, a nota de dispêndio atual é a 2119. Só que até 2021, nós utilizávamos a nota 2123. Então, pode ser que vocês tenham aí nota de lançamento do formato antigo. E se ela não foi anulada, ela vai vir para esse relatório. Aqui eu também dou uma opção de gerar o razão contábil das contas 11.381.0601 ou 11.381.0603. Que contas são essas? Essas contas, elas são debitadas no momento que se emite a nota de dispêndio. Então, uma conta dessa aqui, ela recebe a finalidade de recurso a ser restituído e a outra de recurso a ser regularizado. Que aí tem aquela situação. Quando você vê, você faz a análise e verifica, esse recurso tem grande possibilidade de voltar para a conta. Aí você informa aquela finalidade de recurso a ser restituído. E quando o recurso, você vê que ele não vai voltar, que não deu tempo de você fazer a execução orçamentária da despesa, às vezes por falta de um crédito orçamentário, ou devido assim, à urgência lá, você precisa conciliar a conta, e o mês já virou e não dá para você retroagir a data do empenho lá para a data que aconteceu o evento, aí você emite a nota e depois regulariza. Ao final, pessoal, nós vamos oportunizar o pessoal fazer pergunta, alguma dúvida aí, uma contribuição. Aí eu vou dar prosseguimento aqui e ao final a gente faz um bate-papo. Agora nós vamos avançar para o item ingresso extra-orçamentário. Pessoal, dando prosseguimento aqui, é, no item 3 lá da instrução de encerramento, agora vamos falar de ingresso extra-orçamentário. O MCASP, ele classifica aqui que o ingresso orçamentário são recursos financeiros de caráter temporário, né, no qual o Estado é mero agente depositário. Então, o recurso não é do Estado e ele precisa registrar esse recurso para controlá-lo. Sua devolução não é sujeita à autorização legislativa. Então, por isso que muitas vezes você devolve isso orçamentariamente. Por exemplo, se um recurso ingressa numa conta e você não consegue identificar que recurso é aquele, você faz uma nota de lançamento de ingresso, daqui a pouco aparece o dono do dinheiro e o reivindica, você pode fazer a devolução por aquela OP 87, que aí você consegue devolver o recurso para quem é de direito e automaticamente aquela OP ela baixa todos os saldos que foram abertos
da nota de ingresso. Então, é como se você estivesse anulando aquela nota de ingresso. Aí ele traz aqui, ó, que são exemplos de ingressos orçamentários: depósito de calção, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita, a emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. No plano de conta, os ingressos orçamentários reconhecidos pela unidade setorial de contabilidade são registrados como outras obrigações de curto prazo, que é a conta 2189. Ah, na classe das contas dos ativos, eles ocorrem nas contas de disponibilidade, nas contas corrente banco. E até então, na fonte 186908886. Em relação à parte de ingresso, não vai ter mudança nenhuma, porque de fato esse recurso que entra é um recurso orçamentário e tem que ser registrado como tal. Então, essa mudança que a gente apresentou aqui, ela refere somente aos dispêndios, porque nesse caso o recurso já estava lá na conta e havia sido registrado anteriormente através de uma receita orçamentária. Esse caso de nota de ingresso continua como está, porque assim, ó, ele não provoca saldo invertido. Uma vez que esse recurso debita a conta de banco, essa nota de ingresso, e credita a DDR, né? O que fica em aberto aí é a obrigação lá na classe 2, porque você recebeu esse recurso e você tem a obrigação de devolvê-lo a quem é de direito. Eu citei aqui a exceção. A exceção é essa fonte 1861, final 001, que é uma fonte específica trazida pela portaria 710 da STN, onde você tem a possibilidade de classificar os depósitos judiciais já em uma fonte específica. Então, ele separa do bolo. É, Então, quer dizer, nem todos os recursos extra-orçamentários devem ser registrados na fonte 186908886. Esse quadro, ele mostra aqui a parametrização que está no SCG, que ocorre conforme a finalidade que é selecionada. Então, essa nota tipo 2118 é a nota antiga, é a nota que vigorou até 2021. A partir de 22, a nota é a 2117, que foi o ano que a gente virou a chave lá, se tratando de fonte de recurso. A gente abortou a V2 e passou a usar a V3. Aí teve a necessidade de criar uma nova nota, porque os campos lá de preenchimento foram alterados. E aí, como eu estava dizendo aqui, ó, a nota de lançamento de ingresso, ela inscreve uma obrigação na conta de passivo. E essa obrigação, é, ela só é baixada se você anular essa nota ou se você devolver esse recurso através da ordem de pagamento, da OP Extra finalidade 87, que é a devolução de recurso extra. Um ponto importante aqui, pessoal, que eu preciso trazer é que aquela menção que o TCE fez lá nas contas dos gestores, ele citou lá que aquele saldo que não for regularizado, que ele precisa ser mencionado em nota explicativa. Então, assim, vocês vão ter que fazer um levantamento e aquilo que vocês não conseguirem resolver, vocês vão ter que dar explicação do porquê que aquele saldo permanece lá. Essa mudança na política contábil de alterar para a fonte orçamentária, isso não vai resolver a questão da obrigação da nota que está em aberto. Porque, vejam bem, eu continuo sem a execução da despesa. Ela só vai dar uma melhorada
na questão do saldo invertido quando ele explode na tela. Porque aí as contas correntes elas vão deixar de ter esse saldo invertido. Mas o saldo em aberto na conta de controle, lá na conta lá do ativo, na 11381, 0601 ou na 11381, 0603, ele vai continuar em aberto. E o TCE vai perseguir esse saldo lá. Então, ele vai pedir para vocês demonstrar a composição desse saldo. Aqui, eu até fiz um recorte lá da IT, que ela traz a forma de regularizar o ingresso ex-orçamentário. Basicamente, são duas formas. Você pode emitir uma guia de receita orçamentária. Hoje existem códigos de receita genéricos, vamos assim dizer. E aí você já teria condições de anular essa nota de ingresso. Aqui, ele traz a relação dos documentos, que como teve alteração desses documentos, é importante para que vocês verifiquem aqui, ó, a nota de lançamento que está vigorando é a 2117. Só que nem sempre foi essa nota. Então ele mostra o histórico aqui, ó. Em 2017 era 2118. Inclusive, se vocês tiverem uma nota de lançamento de ingresso emitida até 2017, vocês têm que entrar em contato conosco para poder auxiliar na resolução. Porque teve umas mudanças aí na parametrização e é até um pouco mais complexo anular essas notas. Já as notas de lançamento que foram emitidas entre 2018 e 2021, vocês conseguem anular ela a qualquer momento e o documento de anulação é o 2025. A partir de 2022, a gente passou a utilizar a 2117 e a que anula ela é a 2118. Como eu estava dizendo, a questão da regularização, se for tomar se tomarem a decisão de regularizar pelo reconhecimento da receita orçamentária, que é o mais indicado para aqueles recursos que ingressam e que é diferente de caução, é diferente de depósitos judiciais, é diferente de fiança, né? É aquele recurso que ingressou e você nunca conseguiu descobrir de que se trata. É recomendável que você faça a emissão da guia de receita. Se você não souber o código específico, pode entrar em contato conosco, pode abrir uma ocorrência e aí você conta a história lá que a gente devolve com a sugestão do código de receita adequado. Daí, se for preciso, habilita esse código lá no seu órgão para você poder ter condições de emitir essa guia de receita e anular a nota de lançamento de ingresso e ficar livre dessa obrigação que está lá na classe 2. Aí ele dá aqui a opção, ó, da ordem de pagamento 86, que essa ordem de pagamento aqui 86 é para esses casos que você faz a guia de receita e aí posteriormente você precisa devolver o recurso. Então vamos supor que vocês tomam a decisão, Cleiton, ó, tudo que eu tenho de nota de ingresso aqui, eu vou fazer essa guia de receita nessa fonte genérica e se o dono do recurso aparecer, o que eu faço? Aí nesse caso que você já entrou com a receita, aí a forma de devolver ela já é diferente. Então, assim, se ainda está na situação de nota do lançamento de ingresso e apareceu o dono do dinheiro, você vai devolver pela OP 87, que vai neutralizar contabilmente os efeitos da nota de ingresso. Agora, se você tomou a decisão de fazer a guia de receita, e anular a nota de lançamento de ingresso, aí agora a solução vai se dar como? Se não apareceu é, se apareceu o dono do recurso e você já fez a guia de receita, aí você vai fazer a OP extra 86. Por que OP 86? Porque agora eu preciso deduzir a receita, para eu não ter nenhum reflexo disso lá no anexo 10. Que eu fiz uma guia de receita
mas o recurso não é meu. Então, ao devolvê-lo, eu faço uma dedução da receita. É similar ao que acontece, por exemplo, quando alguém paga lá um boleto do IPVA duas vezes. Aí ele entra com o processo, ao final, aquele órgão que arrecadou, ele vai estar fazendo a devolução através da OP 86 e vai deduzir a receita lá do segundo boleto do IPVA. Aqui ele fala também da antiga OP 31, que era uma OP. Porque antigamente eu não tinha essa OP 86. Eu tinha a OP 31 que fazia só a dedução da receita. Aí eu precisava de emitir duas OPs, uma para deduzir a receita e outra para enviar a disponibilidade. Era um negócio muito complexo. E aí a gente evoluiu nesse ponto e criou uma OP única, que já faz o que as duas anteriores faziam. Antigamente era a 66 e a 31. Quem está há mais tempo aí vai se lembrar disso. Então a gente fez uma fusão. A gente fez a OP 86, que já faz a dedução da receita e devolve os recursos. Eu acredito que não tenha mais nenhum caso aí de saldo em aberto com com a OP 31. Mas se caso houver, você pode estar fazendo a emissão da OP 87. Aí aqui, mais um reforço que a IT traz, que tem que evidenciar em nota explicativa, que eu já mencionei anteriormente, né? O que não foi regularizado até 31 de dezembro de 2023, que é algo que o próprio tribunal já solicitou, né? Ele falou assim, ó, eu quero que seja assim. E se vier diferente do que eu estou pedindo, aí você já sabe, né? Que, essa tabela, ela traz a parametrização das notas de dispêndio extra-orçamentário. Então, aquela situação que eu estava dizendo lá. Se a que a gente está usando agora é a 2119, a partir de 2022. Se for na finalidade 543, é que se refere a pagamentos a serem restituídos. É aquela questão quando tem chance de você receber o recurso de volta. É um sequestro indevido, né, que o seu jurídico lá já constatou que em algum momento isso vai voltar. Aí não seria o caso de executar a despesa. Você faz a nota de lançamento de dispêndio e quando esse recurso voltar, você anula essa nota. Nesse caso, ele vai sensibilizar essa 11.381.0603. Agora, se for uma situação lá, de repente uma tarifa bancária que aconteceu lá no mês de setembro e que você só viu isso quando você pegou o extrato lá em outubro, e você sabe que a execução orçamentária não volta no tempo para te atender. Se você for regularizar, você vai emitir um empenho hoje, então a OP, no mínimo, vai sair com data de hoje. E nós já estamos em outubro. Então, você vai ter que emitir essa nota de dispêndio lá e anular na data que você emitir a OP orçamentária, que é aquela OP, aquela OP só de regularização, que não vai para o banco, né? Que você entra em contato com o Tesouro, pede para tirar da remessa e tal. E para não pagar novamente, né? Aqui a gente reforça que para a regularização desses dispêndios ex-orçamentários, proveniente da emissão da nota de lançamento, que o gerente de contabilidade entre em contato com o gerente de execução orçamentária financeira e que resolva com o auxílio dele. Por quê? Porque o contador ele não faz a regularização, por exemplo, da despesa lá, empenho, liquidação. Então é um trabalho em conjunto que ele tem que fazer lá com o gerente financeiro. Porque para ele poder anular essa nota, se for o caso de uma execução de despesa, aí ele faz uma parte e o gerente financeiro faz a outra. Aí aqui é o passo a passo, ó. Reconhecer a despesa orçamentária, o que inclui emitir nota de empenho, liquidação, morte de pagamento, retirar a OP da remessa bancária e contabilizar manualmente, apenas para regularização contábil e orçamentária, uma vez que o pagamento da despesa já ocorreu anteriormente. Anular simultaneamente a nota de lançamento
de dispêndio na data da quitação da contabilização da AOP. Esse quadrinho aqui é referente à nota é o histórico das notas de lançamento de dispêndio. Lá em 2017 era 2023, que é aquele caso que se você tiver alguma aí, tem que entrar em contato conosco para auxiliar na resolução. Se foi emitida de 18 a 21, também a numeração o tipo é a mesma, 2023, anula pela 2024, vocês conseguem anular por aí. E as que foram emitidas a partir de 22, já o tipo 2117. E quem anula ela é a 2120. Perdão, pessoal, aqui ficou errado, ó. É, aqui não é 2117, aqui é 2119, porque a 2117 é a de ingresso. Aí eu até peço desculpa para vocês, mas é a 2119, que é anulada pela 2120. Observe que existe um padrão de anulação, né? Geralmente é o número posterior. No caso de dispêndio referente a sequestro e bloqueios judiciais, a orientação está na nota técnica 02/2017. Só que eu peço uma atenção para os casos de bloqueio judicial, né, na ANL de orçamentária de tipo a ANL 2119, que ela somente pode ser emitida se o recurso bloqueado deixar de compor o saldo total do extrato bancário. Que às vezes acontece lá o bloqueio, só que esse saldo ele não é apartado do saldo final. Só tem um destaque lá no extrato dizendo que parte do recurso está bloqueado, mas esse recurso que está bloqueado ele compõe o saldo total. Saldo final lá no último dia do mês. Então, nesse caso, não há que se fazer a nota de dispêndio. Você faz a nota de lançamento de dispêndio quando aquele sequestro, quando aquele bloqueio, aquele valor é subtraído. Então, imagina assim, eu tenho um saldo lá de R$ 1.000 na conta. A conta sofre lá um bloqueio de R$ 600. Então, se o saldo final continuar sendo os R$ 1.000, eu não faço nada. Agora, se o saldo final apresentar o valor de 400, ou seja, só o que está de fato disponível, aí eu emito uma nota de lançamento de 600. Agora a gente vai avançar para essa parte aqui de ajuste de saldo residual proveniente de ordem de provisão financeira, OPF. No momento do atendimento da CMDF da CUT, o CIOF gera as ordens de provisão financeira, que são mais conhecidas como OPFs. É, é naquele momento que o Murilo atende a CMDF lá. Então, quando é na conta única, ele vai gerar um OPF. E essa OPF, ela contabiliza lá no SCG. E ela alimenta umas contas de controle e algumas DDRs, e o órgão fica habilitado para poder emitir a OP. Isso é o pessoal que está na conta única, que está fazendo pagamento aí pela conta 10.000. Essas OPFs, elas podem ser RRT ou RDO. E os saldos vocês podem verificar da seguinte forma. Se tiver saldo na conta 82111, 0303, 82111, 030204, 82111, 030402, significa que você tem saldo de OPF que está aguardando a emissão de OP. E você seguir todo aquele fluxo, aquele rito financeiro, que o recurso é liberado por OPF, você faz a emissão da OP, aí aguarda o retorno bancário, o banco faz a transação, saca da 10.000, paga o beneficiário do empenho lá, e aí nesse momento vem o retorno bancário no dia seguinte, geralmente no início da manhã, e aí gera a OP quitação. Então a OP quitação é o final do processo de execução orçamentária financeira. Aí sim é onde esse saldo de fato vão embora, né? Eles
ele dá a saída nas contas e também lá na conta bancária, lá na conta única. Tem o saldo de OPF RRT. Esse alimenta as contas 82111, 030203 e a conta 82111, 030401. Caso seja identificado os saldos residuais, os órgãos devem entrar em contato com o Tesouro Estadual e verificar se ainda existe a possibilidade de reversão por APF. Por que que eu digo isso? Porque ao final do exercício, às vezes, por mais que o Tesouro se esforce lá no levantamento desses saldos residuais de CMDF, pode acontecer de ficar algum saldo para trás. Aí, a maior parte, o Tesouro faz por lá. Eles vão emitindo as APFs por lá. E essa APF é só um ajuste contábil. Por quê? Porque eu estou falando de conta única para conta única. Então, é só uma transferência contábil. Só que, como eu disse, pode ser que fique algum saldo residual. E aí que entra a figura do contador, que ele vai ter que fazer esse ajuste através de nota de lançamento. Essas notas de lançamento, basicamente, ela faz o mesmo movimento da APF. A forma mais simples de estar consultando é se o seu órgão tem algum saldo que está em aberto, é através do relatório classe 1, classe 8 CUT. Aí aqui eu mostro aqui como é que vocês fazem para gerar esse relatório. Relatório CUT, classe 1, classe 8, demonstrativo de disponibilidade conta 10.000. Nesse exemplo aqui, eu peguei o 3201, a CEAPA. Peguei um órgão aleatório aqui. Esse órgão, observe que ele tem saldo nas duas contas, ó. Aqui embaixo eu fiz um recorte para poder aumentar aqui a imagem, porque como são muitas colunas, fica bem assim difícil de fazer a leitura. Então, eu recortei essa segunda parte aqui, a classe 8 do relatório. Essa conta 020302 é a que recebe o recurso RRT. Então, nesse momento aqui, ó, o que que o relatório está me dizendo? Que 557,23 foi liberado através de CMDF RRT na conta única, mas ainda não foi utilizado. Essa posição aqui, ó, ela é setembro, então ele está pegando a leitura do último dia de setembro. Pode ser que, se eu gerar um de outubro, pode ser que isso aqui já foi embora, porque esses saltos são dinâmicos. É, Essa outra conta, a 82.111.0303, é a conta que traz o saldo RDO. Então, quando é, o Murilo atende uma CMDF lá no Tesouro RDO, é feito um saque lá na conta de disponibilidade, ou seja, nessa 82.111.030201, e o recurso ele dá uma cambalhota aqui para essa 0303 e fica aguardando a emissão da OP. Se emite a OP, ele caminha para essa outra conta. Ele dá outra cambalhota e vem para essa 82.111.0402 e fica aguardando o retorno bancário para essa conta ser debitada com a quitação da OP. Então, ou seja, em poucas palavras, o saldo que está na 82.111.030201 é o saldo livre, vamos dizer assim, que não tem CMDF atendida. O saldo que está na 82.111.030203 é o saldo que está comprometido com OPF RRT. O saldo que está na 82.111.0303 é o saldo que está comprometido com OPF RDO, aguardando a emissão de OP RDO. E o saldo que está na 82.111.0402 é o saldo, o montante de OP emitida, que foi na remessa bancária e está aguardando o retorno bancário para confirmar se pagou ou não. Se não pagou, volta para a casinha anterior. Se pagou, ele vai embora e saca lá no banco. Acredita a conta lá da classe 1. Então,
Depois que for verificada a impossibilidade de emissão de APF, nesse momento a gente vai estar entrando em contato com vocês, porque a gente está mais próximo aqui, e aí a gente sabe, o Tesouro vai dizer assim, ó, Cleiton, eu vou verificar aqui, tentar encontrar saldo residual até a data X. Se eu não encontrar, aí eu passo a bola para você, você entra em contato com os contadores das setoriais para eles poder terminar de fazer essas reversões para a gente. É, Aqui, caso a gente vai estar encaminhando o expediente para vocês e aí vocês vão estar encaminhando para a gente um SEI pedindo autorização para poder emitir a nota do lançamento. Por quê? Porque é importante que isso fique registrado. Até para você depois tá verificando aí o histórico dessas devoluções, é importante que isso fique registrado. A nota de lançamento para a reversão do saldo 2140, a reversão do saldo RDO é a 2141. E essa aqui é a parametrização dela, ó. Essa nota ela contabiliza somente no órgão. É, Já a nota de lançamento o, que vai fazer o mesmo que a APF-RRT, ela já contabiliza no órgão e no Tesouro. Por quê? Porque o recurso RRT ele é enviado diretamente da conta única do Tesouro para a conta única do órgão. Diferente do saldo RDO, que antes do Tesouro atender a CMDF, se o órgão não tem saldo nas DDRs lá de disponibilidade da 82.111.03.0201, o Tesouro vai lá e abastece essa DDR para ele, antes de atender a CMDF. Como é que ele faz isso? Pela OP 64. Vale ressaltar que após esse procedimento, o saldo RDO serão creditados à respectiva conta contábil de controle, que é a do órgão, é o que eu estava dizendo, né? E o RRT volta para o Tesouro. Como eu falei muita coisa, a gente vai abrir para dúvida antes de passar para o próximo assunto. Leito, só uma dúvida. É, onde que eu olho se o meu órgão tem saldo de OPF após o Tesouro fazer as anulações de praxe? Eu olho em qual conta? Você pode voltar e só me Ah, informar, por sim. favor? Na hora, aqui, ó. Pergunta boa. Aparecendo o slide aí? As contas são essas aqui, ó. É, essas três contas, ela trata do saldo RDO, que é essa 82.111.03.03, 82.111.03.0204, 82.111.03.0402. E a parte a parte de RRT são essas duas aqui, ó, 82.111.03.0203, 82.111.03.0401. De uma forma resumida, o termômetro, a maneira mais simples é olhar no classe 1, classe 8. Apesar dele não mostrar todas as contas que eu mencionei, mas ele mostra as contas credoras. Então, por exemplo, se eu tenho saldo nessa 0303, provavelmente eu vou ter saldo naquelas outras duas. Nessa 8811.03.04 e 8811.03.0402. Aí, quando eu faço essa nota de lançamento, automaticamente esse saldo volta para a disponibilidade, volta para a DDR lá da 82.111.03.0201. E aí fica aguardando o Tesouro fazer aquela reversão que ele faz dentro de um módulo específico que foi criado, para de fato o recurso voltar para a conta única do Tesouro Estadual. Já na parte de RRT, se eu faço essa nota de lançamento, de imediato ele já volta para a conta única do Tesouro Estadual. Então, é como se eu já resolvesse de forma definitiva essa parte. E aí fica para um segundo momento só a parte de saldo RDO, que está nas contas
nas DDRs de disponibilidade, que aí o Tesouro vai verificar qual saldo deve ficar e qual saldo não deve ficar. Historicamente, ele deixa somente os recursos suficientes para o resto a pagar. O que está de disponibilidade livre, que é da fonte da conta 10.000, ele faz a reversão lá para o Tesouro Estadual, para a conta única do Tesouro Estadual. E aí, no início do ano, começa tudo de novo. Certinho, obrigada. Cleiton, boa tarde. Quem está falando? Jennifer? A Jennifer. Eu conheci a voz, tá vendo? Cleiton, aqui na IKEA tem uma situação que vem desde 2022. O que acontece? Repete, por favor. Desculpa aí. Aqui na IKEA, a gente está com uma situação que vem desde 2022. Lá em 2022, quando a gente entrou para 10.000, foi bloqueada todas as fontes 100 da gente de outras contas, né, que não fosse 10.000 no CIOF. Só que o que acontece? Eu tenho uma conta que eu tenho 32.000 de guia de receita lá dentro do CIOF. E tem uma nota de dispêndio no mesmo valor. Nesse caso, como é que eu faço? E não tem nada Porque no banco, lá né? não tem nada no banco, é só contabilmente. E esse Aí eu recurso, poderia ele foi fazer devolvido uma para nota onde? dentro, Mas esse recurso recurso foi... provavelmente foi bloqueado. É porque... Mas então foi sequestrado, né? Porque não está na conta mais? Sim, provavelmente já Então, foi. aí nesse caso, então, você vai ter que fazer a execução da despesa e anular a nota de dispêndio. Pois é. Aí tá, eu vou anular a nota de dispêndio. E Mas aí que fazer... está o problema. A minha senha está bloqueada no CIO. Porque na época o povo estava fazendo na fonte errada, lembra? Eu ainda trabalhava aí. Aí a solução que a gente encontrou foi bloquear a senha que não fosse da 10.000 para eles não fazer documento na senha, lembra? Mas aí então vai ter que entrar em contato com a SOD lá para verificar em qual fonte vai poder executar essa despesa. Que aí, dependendo da situação, reclassifica o recurso para a fonte que você consegue empenhar e aí você segue a vida. Porque eu tenho um recurso, só que está bloqueado lá no CIOP e está assim desde 2002. Eu tenho a nota de lançamento de dispêndio e a guia de receita na outra. Esse caso seu aí, depois, se for o caso, você vem aqui ou a gente faz uma reunião específica, eu chamo o pessoal da SOD para poder resolver. Que é um caso, assim, um caso à parte, né? Esse aqui eu já tô há um tempão com ele, mas eu não sei o que fazer nisso. Não, então tá, vou marcar para ir aí, para a gente ver como é que a gente resolve. Tá? Tá ok. Obrigada. Nada. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida aí, nós estamos abertos aqui para auxiliá-los. Cleiton, boa tarde. Eu, Flávio, como Boa sempre, não tarde. vou aparecer. A gente já Tudo conta com você, né, bem? Flávio? Isso aí é fato. Cleiton, eu queria tirar uma dúvida aqui, é porque tem um saldo invertido que já fez aniversário de 1 ano e 2 meses, eu já mandei ocorrência e é coisa lá de reclassificação de recursos, é lá na 82.111.0304, limite saque RRT, dá 10.000, e assim, pelo que a gente viu aqui, é coisa que vem, é pedra que vem rolando lá de trás e tinha que dar um arremate final, entendeu? Isso é coisa, é saldo antigo, é reclassificação de recursos, é coisa que a gente não tem controle aqui. E Tipo um aí, lixo que ficou desde lá o ano no passado, saldo e vem de residual, né? mês a mês. Isso, e já tem ocorrência aberta, já tem mais de ano que está essa ocorrência, gente, é todo mês a mesma coisa, e vai chegar o final do ano, e eu queria que ficasse resolvido dentro desse exercício, né? Para não virar o ano, que eu não sei nem o que eu vou explicar para o Tribunal de Contas, né? Porque eu vou colocar o número da ocorrência lá e que não foi atendido, vai ficar ruim. Não, Então, então aí eu queria ver se manda a o gente número dela para mim. Eu podia. tô lembrado vagamente de que se trata lá. Sim, a Aí gente eu me fez um comprometo estudo, a gente fez todo um estudo aí. E outra coisa que aparece
direto aqui no saldo invertido da UEG é aquela questão da arrecadação, da 11.111.30.02. Vira e mexe, e às vezes vira o mês com saldo invertido nessa conta, sendo que não é assim, não é a gente que faz nota de lançamento, que estoura saldo, é coisa de arrecadação. Não sei como é que eu poderia resolver isso também, entendeu? É coisa que foge um pouco do controle da gente aqui. Não, isso aí com relação a isso, você não precisa, com 11.111.30.02. relação a isso aí, você não precisa se preocupar, porque isso aí é por causa da questão do float lá da arrecadação. Que o processo de arrecadação, ele leva 2 dias. Aí vamos supor que ele começa no dia 31 e termina no dia 1º. O relatório é estático. Ele traz a informação do último dia. Então ele pega a situação no meio do caminho. Aí depois, quando vira o mês, ele resolve aquela questão. Ele vai lá e reclassifica, né? Que é o DAR e CRA. Então, isso aí é explicar. Enfim. É explicar. Eu acredito que a G-Inc, ela volta e meia, ela dá explicação, ela encaminha, o pessoal pergunta na ocorrência, aí ela tem uma resposta padrão, e aí você poderia usar essa resposta lá, porque vamos supor, lá no dia 31 de dezembro, você tem uma situação dessa, né? E aí você pode utilizar essa Uhum. resposta para poder não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Justificar. É, Porque sempre assim, é realmente você falando, fecha o mês, né, na virada do mês, se puxar o saldo invertido do mês atual, ela some, né? Aí é. desaparece. Tá, eu vou te passar então pelo WhatsApp o número da ocorrência, por favor, você dá uma olhadinha pra gente, Ah, tá tá? ok. Tá Pessoal, em bom, relação a obrigada. essa questão da mudança na política aí, de a gente passar para a fonte orçamentária, vocês não ficaram com nenhuma dúvida? Que assim, essa mudança é pesada, hein? E vai dar muito trabalho. Então, assim, eu esperava pelo menos umas 10 perguntas aqui no chat. Aí, por um lado, eu fico feliz, que vocês entenderam, né, tudo, né? Consegui ser claro, porque ninguém perguntou. Mas, É, na verdade, Cleito, quando a gente for fazer na prática mesmo, é que as dúvidas surgem, entendeu? Então, assim, a gente está vendo o conceito agora, vocês estão lançando a novidade para a gente, mas eu tenho certeza que quando a gente for pegar para fazer mesmo, é que a gente vai começar a ver aonde que está surgindo as dúvidas. Mas, Mas o mas assim, material está seria aí, bom né? Uhum. antecipar e perguntar um pouco de coisa agora, né? Porque aí a dúvida de um colega serve para vários. Melhor do que a gente ficar respondendo assim, Entendi. 10 ocorrências da mesma, né? É a mesma É, coisa, entendi. assim, via de regra, se eu pudesse dar uma dica sobre essa mudança, seria assim, a dica de ouro, vamos dizer, né? Assim, você vai ter que emitir na mesma fonte. Se você não conseguir fazer a execução da despesa e realmente tiver que emitir a nota de dispêndio, você tem que emitir na mesma fonte que você vai regularizar depois. Então, vamos supor, você tem um convênio lá, né? São duas fontes. Você vai ter que verificar. Se eu fosse regularizar essa despesa hoje, eu ia executar na fonte lá do convenente ou do concedente? A resposta dessa pergunta é que vai direcionar a minha nota de lançamento. Para quem tem uma conta que só tem uma fonte, tranquilo, né? Tem nem o que se falar. Agora, por exemplo, a conta única, né? Se tiver que fazer na conta única. A conta única tem N fontes. Aí vocês vão ter que verificar quando eu for regularizar isso. Quando eu for pedir orçamento lá, eu vou empenhar isso em qual fonte? É nessa fonte que eu tenho que fazer essa nota de lançamento. Isso vai trazer um ganho muito, muito, muito importante para a gente, porque ele não vai mais mostrar aquele tanto de saldo invertido lá. Você vai ter obrigação de regularizar, porque o saldo vai ficar em aberto naquela conta 11.381.0601 ou a 11.381.0603. Mas você não vai ficar com aquela contabilidade feia, aquela coisa, aquele tanto de saldo invertido, porque ele vai, ela vai acreditar a fonte que tem recurso. E aí, se não ficar com nada no banco, você vai ter o saldo no conta corrente igual a zero. E o contábil também igual a zero e o saldo extrato igual a zero. Se você tem 20 e sequestrou 10, aí você vai ficar com 10 na fonte orçamentária, que vai fechar com o extrato bancário. Então, esse é o maior ganho, vamos assim dizer.
E a gente tá aberto aí, pessoal. Quando vocês começar a fazer lá, assim, a gente parametrizou o sistema para ele não aceitar mais uma nota de dispêndio numa fonte orçamentária. Então agora é o contrário. Antes, se alguém tentasse forçar a barra lá e colocar uma fonte orçamentária, a nota ia dar um erro, falando que não atendeu às regras de parametrização. Agora é o contrário. Se alguém que não está, vamos supor, a gente vai encaminhar um comunicado para todos vocês, porque pode ser que algum contador não esteja aqui na reunião. Então a gente vai disparar ainda hoje é, um, um e-mail para todos os contadores reforçando essa questão. E aí esse trabalho vai ser feito entre as 17 e 18 horas de hoje. Então nós vamos tirar a nota nós vamos suspender a nota por 1 hora para ela não aparecer para vocês, fazer a mudança, porque isso já foi homologado massivamente. E aí amanhã, se alguém precisar, acho que ninguém vai trabalhar, amanhã é feriado, né? Mas se alguém for trabalhar, ele já vai emitir essa nota no novo formato, né? A única coisa que muda é a fonte. Os campos continuam os mesmos, né? Então só muda a questão da fonte que você vai informar lá no corpo da nota. É, Da minha parte aqui, eu dou por encerrado. Agora a Edilene vai fazer aqui vai falar de um outro assunto, que é o depósitos restituíveis. E aí é o último assunto da pauta de hoje. Ela finalizando, daí a gente abre para as dúvidas e encerra a reunião. Edilene, vou te. Sim, isso. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja bem com todos vocês. É, Só para finalizar o conteúdo desta quarta reunião de encerramento do exercício, a gente vai falar daqueles depósitos restituíveis e valores vinculados. Atendendo ao tribunal, em 2020, 21, nós alteramos as contas, então fizemos uma separação dos valores que são ingressados extra-orçamentário. Então, esses depósitos restituíveis e valores vinculados que nós vamos tratar aqui agora, são aqueles valores que é utilizado mais em caução, que é fianças e cauções, que é o que é registrado mais aqui no estado. Então, eles são tratados um pouquinho diferente daqueles ingressos extras orçamentários que o Cleito passou para vocês, que o ingresso é pela nota 2117, porém a finalidade são valores a serem regularizados futuramente. A caução e a fiança é um pouco diferente, por isso ela fica numa conta contábil separadinha.
São aqueles ingressos de terceiros que ficam em poder do órgão, né, no Estado, a título de consignações, e que é possível a sua devolução em uma data futura, certo? Esses recursos também são classificados como recursos extra-orçamentários e são evidenciados também no balanço financeiro. Então, assim, o contador tem a responsabilidade de estar conciliando estas contas, para que o ativo e o passivo, em relação a esses valores de caução, de fianças, possam representar tanto o ingresso numa conta separada, quanto a sua obrigação lá no passivo. Essas duas contas, elas têm que ser conciliadas para que possa garantir que o contratante daquele objeto tenha assegurado a execução do contrato celebrado entre o poder público, ou a devolução desse valor a ele, certo? As contas de valores restituíveis de caução e depósitos especiais, elas são conciliadas neste grupinho aqui, do ativo, que eu citei aqui as contas contábeis que têm a caução, citei as contas de aplicação, e lembrando que a conta de caução, ela tem duas formas, ela tem a espécie e tem a título, certo? E as duas contas, que eu falo as duas, é porque a caução e os depósitos especiais, eles são conciliados com a conta de passivo, que é aquela obrigação que você tem com terceiros, que é a junção dessas duas contas que estão aqui no quadrinho do lado esquerdo, certo? Do meu lado está do lado direito. É a junção dessas duas contas. A conta de depósitos especiais, ela é separadinha. Logo aqui no rodapé, percebe-se que ela é conciliada desta forma. Esta conciliação, ela está no manual da STN, tá? Então, para conciliar a sua conta, você utiliza essa regrinha aqui, essa tabelinha. Para conciliar a conta no seu módulo consolidado, seria essas duas contas aqui, que aí vai agrupar tanto os depósitos restituíveis quanto os valores vinculados, né? Fazendo a conciliação da conta detalhada, essa daqui é impossível de dar errado, certo? Então, assim, eu chamo a atenção de vocês ao quê? Que esta conciliação, a integridade desta conciliação, os valores restituíveis, cabe realmente à parte contábil, o gerente contábil fazer ela. E o Tribunal de Contas, normalmente ele olha esta conta de depósitos restituíveis e valores vinculados, por se tratar de valor que é de terceiros e está em poder do órgão, né, ou em poder do Estado, certo? Você viu que é bem tranquilo esse aí. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para poder fazê-la. Esse, Leite, ass- eu acho que não tem, né? esse assunto é Nenhuma tranquilo, né? dúvida. É bem tranquilo. Não tem assim, mas colocamos à disposição, precisando, estamos aqui para orientar ou sugerir informações, certo? E é isso aí. Pessoal, agradeço aí a participação de todos. É, Vocês precisando, continue contando conosco. Só fazer um recorte aqui, para a gente poder encerrar. No mais, agradeço a todos. As próximas reuniões ainda não tem a data definida, mas assim que a gente definir aqui, a gente vai informá-los. Porque tem uma servidora que está de férias e a gente precisa da participação dela para alguns assuntos. E como a gente ainda tem um tempo aí para até o encerramento, ainda está tranquilo. É,
Muito obrigado a todos. E tenham uma boa tarde aí, um bom feriado, um bom ponto facultativo aí. E até segunda, né? Eu vou tirar umas férias aí rápidas, vai ser do dia 16 a 30, mas vocês vão ficar em boas mãos aí. A Edilene vai estar assumindo a gerência nesse período. E eu acredito que a coisa vai fluir da mesma forma ou até melhor. Até mais, pessoal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até mais. Obrigada, boa Obrigada, boa tarde. tarde. Boas férias.